Existe uma frase que você talvez já tenha repetido dezenas de vezes. Eu não sou disciplinada. E quanto mais você repete isso, mais isso vira uma verdade dentro da sua cabeça. Mas hoje eu vou te confrontar. Você não é indisciplinada. Você só é inconsistente. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Indisciplina soa como identidade, como algo fixo, como traço de personalidade mesmo. Inconsistência é comportamento repetido. E comportamento pode ser ajustado. Eu sou a Mai, por aqui eu falo sobre rotina, construção pessoal e principalmente sobre construir uma mentalidade forte o suficiente para sustentar a vida que você decide ter. E hoje a gente vai mexer numa crença que talvez esteja aí te sabotando há anos. Porque toda vez que você diz eu não sou disciplinado, você está colocando um rótulo permanente em algo que na verdade é só um padrão. E padrões podem ser quebrados. Vamos olhar com um pouquinho mais de profundidade. Você começa animada, organiza a rotina, planeja, compra caderno, baixa aplicativo, define metas. Primeira semana, empolgação total. Segunda semana, leve queda. Terceira semana, já começa a falhar. Na quarta semana, abandona. E então você conclui: tá vendo? Eu não consigo. Eu sou assim. Mas não. Você não é assim. Você apenas interrompeu o processo. E é exatamente aqui que começa o ciclo que vai minando a sua autoconfiança. Toda vez que você quebra um compromisso consigo, você enfraquece a imagem que tem de você mesmo. Entenda, não é um erro isolado que te destrói. É a repetição da quebra. Você promete, não cumpre, sente culpa. A culpa vira frustração. A frustração vira desânimo. O desânimo vira desistência. E a desistência começa a fazer parte da sua autoimagem. E aí você passa a se definir por algo que foi construído por repetidas interrupções. Mas preste atenção nisso. Disciplina, ela não é intensidade, ela é permanência. E permanência não é fazer perfeito. É continuar mesmo depois de falhar, mesmo que não tenha saído da forma como que você planejava. Talvez você não seja disciplinado. Talvez você só tenha aprendido, e isso tenha se tornado um padrão, a parar cedo demais. Existe uma diferença entre alguém indisciplinado e alguém que ainda não aprendeu a sustentar o desconforto. Você começa uma rotina e falha 2 dias. Em vez de você ajustar e voltar de onde parou, você abandona. Você começa a treinar e falta uma semana. Em vez de retornar, você simplesmente desiste. Você começa a estudar e se sente lenta. Ao invés de continuar estudando até aprender, você conclui que não nasceu pra isso. E assim, essas pequenas quebras vão criando uma grande narrativa interna. E quanto mais você repete essa narrativa, mais ela vira uma verdade pra sua mente. Mas deixa eu te contar algo importante. Se você acumula evidências de desistência, você se vê como alguém desistente. Agora, se você começa a acumular evidências de permanência, a sua autoimagem muda. Calma, não é sobre acordar amanhã disciplinada. É sobre começar a agir como alguém que sustenta, mesmo que pequeno. E aqui tá o ponto que pouca gente fala. A inconsistência, ela normalmente nasce de expectativas fora da realidade. Você quer mudar tudo, quer acordar cedo, quer treinar, quer comer melhor, estudar, trabalhar, ser mais produtiva, mais organizada, mais calma. E você tenta fazer isso tudo de uma única vez. Mas quando você tenta sustentar 10 mudanças simultâneas, você inevitavelmente vai falhar em alguma delas. E você acaba interpretando isso como incapacidade. Mas talvez o erro não seja a falta de disciplina. Talvez seja excesso de ambição mesmo, de uma forma mal distribuída. Você quer resultados gigantes, mas a sua resistência emocional é pequenininha. E aí, quando a dificuldade aparece, você desiste do todo por conta de uma falha pontual. Isso é inconsistência, não é indisciplina. Percebe a diferença? E existe um outro ponto muito delicado aqui. Você romantiza o recomeço. Segunda-feira vira símbolo de redenção. Novo mês vira uma nova chance. Ano novo vira promessa de transformação. Mas o fato é que você não precisa começar de novo. Você precisa parar de abandonar no meio. Consistência, permanência não é nunca não falhar. É falhar e continuar. É ajustar a rota e permanecer. É entender que disciplina não é sobre motivação. É sobre uma decisão sustentada mesmo, apesar de qualquer coisa. E eu quero que você pense aqui comigo. Se você tivesse mantido 30% do que já começou aí nos últimos 2 anos, onde você estaria hoje? Talvez até muito mais avançado do que você está aí imaginando. Mas a cada interrupção, ao invés de você permanecer e continuar de onde parou, você volta para o ponto inicial. E isso cria uma sensação de eterna estagnação. E essa sensação reforça a ideia de que você realmente não é capaz. Mas você não é incapaz. Você apenas não sustentou tempo suficiente para colher resultado. Consistência é cumulativa. Ela funciona como juros compostos. Pequenos comportamentos repetitivos
viram uma autoimagem forte. Grandes explosões de motivação sem consistência geram frustração. E geram porque você não consegue manter. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre esse tema. Eu vou deixar o card aqui em cima pra você poder assistir depois. Entenda, você não precisa ser perfeita. Você precisa ser estável. E estabilidade nasce de decisões pequenas, mantidas por tempo suficiente. Agora, vamos pra parte prática. Se você quer parar de ser inconsistente, você precisa ajustar 4 coisas na sua vida. A primeira é reduzir a ambição inicial. Pare de tentar virar outra pessoa em 7 dias. Escolhe uma mudança pequena, uma só, e sustente por 30 dias. E não adicione novas metas até consolidar essa de fato. Segundo ponto, elimina o tudo ou nada. Perdeu um dia? Volta no dia seguinte. Errou uma refeição? Segue na próxima. Falhou uma semana? Retoma. Não transforma uma falha pontual num abandono geral. Terceiro ponto e muito importante. Pare de usar a emoção como critério. Você não precisa estar motivada para continuar. Você precisa estar comprometida. Compromisso é agir mesmo quando a empolgação passou. Quarto e último ponto. Construa evidências visíveis. Marque num calendário cada dia cumprido. Eu, inclusive, aqui boto post-it quando eu tenho algum desafio, alguma meta que eu quero sustentar por um período maior. Anote as pequenas vitórias. Registra o teu progresso. O cérebro precisa enxergar continuidade para reforçar a nova identidade, essa nova autoimagem que tu tá construindo. Você não constrói disciplina pensando diferente, lembre? Você constrói disciplina fazendo diferente, repetidamente, tendo permanência naquilo que tu decidiu fazer. Deixa eu te dizer algo que talvez mude a sua forma de se enxergar. Você não é fraca, mas quando age nesse comportamento de começa e para, você acaba ficando fraca. Nesse vai e vem, você acaba cansando e se perdendo no meio do processo. Porque começar do zero toda vez cansa, mas a permanência te constrói. E quanto mais você permanece, menos energia você precisa para continuar, porque vira padrão. E quando vira padrão, vira identidade. Você não acorda um dia disciplinada. Você acorda um dia percebendo que já não negocia mais com certas decisões. E isso só acontece quando você para de se definir por falhas antigas e começa a agir como alguém que está aprendendo a sustentar. Então hoje eu quero te deixar aqui com uma pergunta simples. Você vai continuar dizendo que não é disciplinada ou vai começar a agir como alguém que decidiu parar de desistir? Porque no final das contas não é sobre talento, não é sobre força de vontade infinita, é sobre permanência. E é a permanência que constrói uma autoimagem forte. Se esse vídeo fez sentido pra você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo para que o YouTube entregue para mais mulheres que também precisem ter acesso a tudo que foi dito aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.